Fala galera iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Aí para começar, eu queria que você falasse dessa manipulação da cor. Eu tenho uma loja de noivas, a vitrine é tudo com vestido branco, e aí eu vou ter uma saturação desse branco que eu vou reproduzir melhor o branco. Eu tenho um açougue, uma padaria, eu vou realçar a cor da carne, a cor do pão e tudo mais. Não necessariamente quer dizer que ela tenha um IRC de 100%, ela pode ter um IRC de 80%, mas a saturação daquela cor vai reproduzir melhor. Sim. Falei alguma besteira? Não. Quando a gente fala de espectros especiais, né, que a gente chama, né, então são espectros que são manipulados para uma determinada aplicação. Então você tem uma série de manipulações diferentes, né, mas quando nós falamos de produto é bem isso. Você vai ter ali as cores na luz que são necessárias para reproduzir de forma mais efetiva aquele objeto, né? Então, por exemplo, o pessoal fala assim, mas branco, como que reproduz melhor o branco, né? Através do uso de determinadas cores no espectro, você consegue meio que dar uma luz ao branco, né? Ele reluz a luz. Então você liga o branco padrão, uma temperatura de cor, sei lá, 5.000 Kelvin, né? Que é um branco quase puro. Tá ali o vestido de noiva. Quando você liga uma luz que foi feita para realçar o branco, parece que o vestido ele acende, assim. É uma coisa bem interessante quando você vê isso pessoalmente, né? Uma experiência bem interessante. Você começa a perceber como que a luz influencia tudo, né? Então existem hoje vários LEDs de diferentes aplicações. Você tem pão, você tem peixe, você tem carne, você tem o branco, né? Existem alguns profissionais que acabam questionando um pouco essa questão, falando assim, mas isso aí vai enganar o cliente final, né? Tem seu mérito essa afirmação, porque de fato o cliente hoje nas nossas casas, nós não temos uma ótima reprodução de cor. Então você reluz uma certa cor no estabelecimento comercial, quando você traz esse produto para sua casa você não vai ter a mesma condição, né? Se você pega, por exemplo, aqueles painéis chineses baratos, tal, né? O pessoal fala, reprodução de cor alta, você vai medir a reprodução de cor IRC 70, né? Sim, aí você pega, por exemplo, você vai no supermercado, você pega aquela carne bonitona, né? Você compra aquela carne e tal, chega em casa, baixa a reprodução de cor, aquela carne estragou, né? E até naquela palestra eu mostrei, né, a diferença dos dois LEDs e tudo, e realmente a carne ela fica escura, parece aquela carne de geladeira, aquela carne que ficou envelhecida na geladeira, né? E não, a carne é a mesma. Se você levar essa carne para uma outra fonte de luz, você vai ter de novo uma nova percepção de reprodução. Então, existem alguns profissionais que questionam isso. Eu penso da seguinte forma, da mesma forma como você, de certa forma, destaca a cor de alguns objetos, não significa que você também não destaca alguns dos seus defeitos, né? Quando você pega, por exemplo, algumas frutas, legumes, você vai realçar a cor desse objeto, mas de certa forma o cliente também vai ver aqueles riscos, aquelas falhas que eventualmente, os machucados que aquele legume sofreu, né? Então é uma percepção um pouco relativa, né? Ao mesmo tempo, as estatísticas mostram que com a evolução até da própria tecnologia do LED, o que está acontecendo assim, em 2020 a previsão é que 40% das soluções vendidas no mundo sejam já de IRC 90. Então, você está trazendo para o mercado indoor, para os estabelecimentos, maior reprodução de cor. Então, existe sim essa questão que pode ser discutida, né? Pode ser aprofundada. Eu acho que os dois lados têm méritos na defesa do assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, também nós temos um crescimento na qualidade da reprodução de cor. Então, eu acho que até uma questão do próprio profissional da iluminação começar a exigir isso do mercado, né? Falar assim, não, eu vou colocar um produto de melhor reprodução, porque eu quero que o cliente tenha uma noção melhor sobre aquele item, né? Então, nessa questão dos objetos, a discussão fica muito em torno dessa falsidade. Talvez venha alguma nova norma aí com limites, né? Sim. Já houve até aqui, acho que no Brasil, uma meio que proibição para o espectro de carne, por exemplo. Mas que eu ia te falar, o tipo de fluorescente com tom lilás, criava lá uma situação na carne e tudo. Eu não sei hoje como está o status, eu ouvi falar que caiu, eu confesso que eu não fui atrás, mas a discussão era justamente essa percepção que o pessoal falava, a carne está podre, o cara pôs aquela luz e fica bonito, entendeu? Mas que nem eu falo assim, na verdade a luz ela não modifica o objeto, né? Não modifica em relação à própria cor do objeto, ela reproduz esse objeto
de uma forma diferente. Então, que eu falo assim, a luz do sol, que é a nossa referência, né? Sim. Você vai colocar essa carne no sol, ela vai ter uma reprodução. Se você tiver uma luz que consegue trazer esse benefício do sol, você também tem seu benefício, né? Então eu acho que é uma discussão bem longa, assim, dessa questão. Eu acho que vai muito aí sim dos light designers, do que vai ser a aplicação. Então, por exemplo, uma loja de noiva, talvez ele coloque só uma vitrine e lá dentro, né, para chamar o cliente, lá dentro ele tem uma cor que é o que vai ter no salão. Exatamente. Né? Até porque vai ser um LED mais caro. E também, vamos lá, né, imagina, a noiva compra o vestido com aquela impressão de que o vestido está reluzente. E a iluminação de igreja não costuma ser muito boa. Aí ela entra na igreja e fala, cadê aquela luz que eu emitia, né? Por exemplo, na experiência do usuário, né? Vamos pensar assim, o mercado comercial, eles tentam trazer para o usuário a melhor experiência possível. E a experiência, ela não é trazida só por uma questão de conforto do usuário, mas também uma questão de vendas, né? O interesse é vender. Exato. Então, como você falou, você usar de repente um espectro para brancos numa vitrine, mas internamente você também trazer o cliente para uma outra realidade, é interessante, você mescla um pouco as duas situações. Ao mesmo tempo, por exemplo, em lojas de departamento, né? Existem manequins que têm câmeras que observam o olho do consumidor para ver se ele está mais olhando para a calça ou para a blusa. E eventualmente eles pegam e mudam esse conjunto do manequim porque aquele conjunto está tendo mais sucesso do que aquela primeira ideia, né? Então a luz também participa disso, né? Você iluminando esse manequim com as cores certas para aquela blusa, para aquela calça, você vai trazer uma experiência para o usuário diferenciada. Ele vai olhar, vai se interessar mais por aquela cor. Então realmente o que eu nem falo assim, hoje a manipulação do espectro, ela não só está no componente. Se você misturar diferentes cores de LED, você manipula o espectro geral da luz, né? Porque a luz, ela é resultado de uma mistura, né? Então que nem eu falo para muita gente, antigamente a gente usava a luz disponível, né? Então você comprava uma lâmpada, você sabia, aquela lâmpada X é boa para tal coisa, essa lâmpada é boa para tal coisa. Hoje o LED, ele te permite criar a sua própria luz. Então você vai colocar, eventualmente, até misturar LEDs brancos com colorido para realçar mais um espectro, alguma coisa assim, para que você tenha de fato essa experiência no ambiente que é o desejado para aquela aplicação, seja a filmagem, seja eventualmente a venda de um produto, seja um conforto visual para o cliente. Então, né, depende muito dessa porque dessa tem uma questão, pegando esse gancho aí imaginando a noiva entrando na loja, a gente tem aqueles primeiros segundos de me deu chamou a atenção. Sim. É a mesma coisa quando você vai assistir uma palestra, o palestrante vai te conquistar nos 5 primeiros minutos. Exatamente. Se aqueles 5 foram terríveis, já era. Seu preconceito é automático e você já começa a avaliar. Você não vai escutar mais nada do cara. Eu entendo assim, se você vai fazer uma vitrine feia lá, você não vai chamar ninguém, né? Então, eu até comento, principalmente iluminação para fazer para comércio, o projeto de iluminação bem feito, ele vai influenciar com que aquele local venda mais, com que aquele cliente tenha mais experiência, seja num restaurante, seja para lojas de roupas e afins, né? E é interessante, né? Porque até naquela palestra que eu dei aqui sobre reprodução de cor, um dos arquitetos falou sobre a experiência que ele teve com farmácias, né? Que ele falou assim, eu fiz uma farmácia de alto padrão e uma farmácia de baixo padrão da mesma rede. E a farmácia de alto padrão, a iluminação foi completamente diferente, era uma iluminação confortável, tinha uma série de requisitos, de demandas para o cliente, né? Já na iluminação de baixo padrão, eles usam um monte de painel, daqueles padrãozinhos chinês, não sei o que e tal, o pessoal tinha dor de cabeça, tudo mais. Então assim, e fica um ambiente muito estranho. Imagina, você entra numa farmácia, triste, tudo parece frio, que é triste, né? Fica aquela coisa, parece que entrou num refrigerador, o cara vai se sentir mais doente, pois né? Ele chegou doente. E aí você pensa assim, por exemplo, o setor de cosméticos lá, né? O consumidor vai consumir lá hidratantes, tudo mais, são produtos coloridos, tudo mais, exposta àquela luz fraca, aquela luz de baixa reprodução, eventualmente, não vai atrair o cliente daquela forma. Então, é muito comum você ter essa diferente manipulação da luz em vários setores de uma loja, né? Você tem cada ambiente pensado para aquele tipo de produto, para aquele ambiente que você está trabalhando. Inclusive ele chamou a gente para ir lá depois, porque como farmácia hoje não é só remédio, né? Então tem a parte do cosmético, a parte da tintura ali, tudo. Então ele chamou para um setor da farmácia para projetar e reproduzir a cor daquele setor para que ele se destaque. Se destacar, exatamente. É a experiência do usuário, né? Hoje em dia, tudo é a experiência do usuário, né? Você precisa, como você falou, seja num aplicativo de celular, seja num ambiente que você entra, seja um produto que você vai comprar, você precisa ter um impacto inicial que te atraia para aquele produto, né? Então... E o legal é que eu acho que assim, o cliente tá, tanto os profissionais, arquitetos, light design, tudo, e os clientes estão entendendo que a luz influencia nos negócios também, né? No humor, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim,
através, por exemplo, de um evento como o LED Forum, por exemplo, que nós participamos, onde participei através da Trace, né, que é a empresa que eu trabalho, nós fizemos lá uma comparação entre diferentes espectros e tudo mais. Uma coisa que eu percebi é que até o próprio profissional da área, muitas vezes ele nem percebe a mudança. Sabe assim, é uma coisa interessante, porque a percepção nossa, ela não é imediata. Você vai entrar num ambiente, você vai ter um impacto, e esse impacto ele é involuntário, não é uma coisa que você controle. Então é aquela situação, quando você está esperando uma modificação, ou seja, quando você está colocando duas luzes diferentes ali, intercalando para mostrar uma situação diferente, você está esperando aquela situação, o impacto ele é menor. Só que quando você entra num ambiente onde você não está com essa questão da iluminação na cabeça, você está se permitindo, se você está se permitindo ali interagir com aquele ambiente, o resultado é completamente diferente. Né? Um exemplo que eu comentei aqui em uns 2 vídeos sobre mitos e verdades da cor, do LED e tudo mais. Igual hoje tá um dia quente aqui, galera. Vocês não estão sentindo o calor aqui, mas tá pegada. E no Nordeste do Brasil, a gente é um país continental, né? Então a gente, assim, eu adoro tons de luz mais amarelados, mas assim, a gente é paulista, né? Estamos em São Paulo, eu adoro ali entre 2.700, 4.000K até um neutro. O branco algumas aplicações eu gosto, principalmente que reproduz melhor a cor. Tem um exemplo de empresas de tecnologia que a luz realça legal, tem uma empresa de celular que faz isso bem feito. E quando a gente parte para o Nordeste, eu já atendi clientes de lá, tenho família lá e tudo mais. O LED com tom mais azulado remete ao frescor essa galera, né? Então, não necessariamente tem um lado que entra aqui na nossa íris, faz uma reação aqui no nosso cérebro, e esse tom mais azulado, ele remete ao frescor. Né? A gente não pode ignorar a evolução humana, né? A gente como animal, a gente tem uma evolução de centenas de milhares de anos, né? Então assim, a ligação automática com os estados diferentes do Sol, né, os diferentes climas de cada região. Então, por exemplo, o ser humano aqui de São Paulo vai ser diferente. Exato. Em relação a essa percepção do ser humano que está no Nordeste, que vai ser diferente do ser humano que está lá nos Estados Unidos, na Europa. O ambiente muda muito essa percepção nossa. A gente não pode afirmar, não, essa cor é melhor. Depende. Né? Exatamente, porque Depende. Assim, por mais que você tenha estudos que demonstrem o efeito da luz amarela, da luz de branco amarelado, para o branco, por exemplo, o branco mais frio, né? Por mais que você tenha estudos que demonstrem essa influência na nossa percepção, né? O ciclo circadiano, por exemplo, você também tem o outro lado, né? Essa associação automática entre luz branca, meio fria, com ambientes gelados, gelo, por exemplo, e o fogo, no caso de uma lâmpada de temperatura quente, é justamente isso. Quando você, para uma pessoa que está exposta àquele calor o tempo todo, ela entra num ambiente que ela tem uma percepção de frio, psicologicamente é uma coisa incontrolável, né? Psicologicamente você acha que está mais confortável, e não, tá com o mesmo calor de sempre, mas a percepção é bem essa, e de fato o corpo responde por isso, né? A gente tem uma percepção, o nosso corpo ele vai se sentir mais confortável naquela situação, e é uma coisa bem interessante. E esse caso que eu atendi, ele é de Pernambuco, e ele tem uma loja aqui na Zona Leste, em São Paulo, e ele, assim, a gente fez uma mistura, tinha tons de 4.000K, balizadores, aí ele deixou amarelinho, passagem, mas o geral era 5.700, 6.000, só que ele já tem todo o histórico de 30 anos lá e tá aqui, né? Mesmo ele estando em São Paulo. É interessante, é um negócio legal.